Olá, eu sou o professor Tiago dos Santos Maciel, da Universidade Federal do Amazonas. Trabalho no Instituto de Saúde e Biotecnologia, sou líder do grupo de pesquisa RISMA. Iremos falar nessa aula sobre coluna lombar. Nessa aula sobre coluna lombar, iremos falar sobre avaliação e tratamento. Então, primeiramente, a gente traz como modelo de avaliação avaliação dos riscos, neurológicos, vascular, estrutural, avaliação da dor, através de diferentes formas, amplitude de movimento, dermátomo, miótomo, reflexos, utilização de instrumentação, os testes ortopédicos do tipo que são utilizados cluster, são realizados vários testes na busca de tentar identificar uma determinada patologia, embora relacionada à coluna lombar, os clusters eles ainda estão iniciando quanto à sua sensibilidade e especificidade. Então ainda não é nada concreto quando comparado a outras regiões, como o ombro, por exemplo. A identificação das bandeiras, que são importantes. Então nós temos aí a bandeira vermelha para patologias graves e a bandeira laranja para sintomas psiquiátricos. Tem a bandeira amarela para crenças e percepções e julgamentos. E nós temos aí as bandeiras também preta e azul, na qual envolve alguns problemas quanto meu plano não cobre cirurgia, preciso do meu laudo para o meu trabalho, está relacionado a algumas questões trabalhísticas. Na anamnese, nós temos a observação clínica dos exames complementares, até chegar ao diagnóstico, e esses alertas aí de traumas, quanto à idade, dor mecânica, dor torácica, se existe algum histórico de tumor, que no caso seria dor lombar e não torácica, utilização de drogas, histórico de HIV, febre, perda de peso. E aqui uma avaliação também que a gente mostrou nos slides anteriores sobre dor torácica, na qual podemos identificar como leve, moderada ou intensa, com diferentes graus de acordo com a sensibilidade dolorosa. E também a aplicação, mais do que nunca os questionários aí são essenciais na anamnese aí, anexar a ficha de anamnese aí de pacientes com dor lombar. Então, tem o questionário Fear, Avoidance, Beliefs, Start Back, Roland Morris, Orebro, questionário de sensibilização central. Então, são questionários que nos ajudam a identificar algumas crenças, incapacidades, prognóstico, se é indicativo de um problema central ou não. Então nós vamos ver os questionários aí de forma isolada posteriormente. A classificação da dor lombar, ela é importante. Nós temos a dor lombar idiopática, radicular e a patologia séria. Então nós devemos tentar buscar, através da investigação da anamnese, para saber aí em qual categoria o nosso paciente ele se enquadra. Então nós temos aí se é uma dor idiopática, natureza mecânica que varia com a atividade física e o tempo. Então será que ele se enquadra nessa situação, de acordo com os sinais e sintomas? Ou já é uma dor radicular no qual o paciente tem uma dor unilateral da perna, irradia para os pés, tem parestesia ou dormência,
sinal de irritação do nervo, né, na hora que a gente faz o teste de elevação da perna reta, área de dermatomiótico positivo para a raiz nervosa. Então, ele se enquadra nessa característica de sinais e sintomas, na categoria de dor radicular, ou ainda a gente vai precisar de outros profissionais da área médica, né, para buscar o melhor tratamento para esse paciente, né? Então a gente pode tentar ver a idade, buscar ver também se correlacionar a idade com algumas patologias, se ele tem histórico de trauma, né, de fratura, dor é constante, progressiva e não mecânica, tem dor na região torácica também, tem histórico de câncer, uso de esteroides, abuso de drogas, AIDS, né, HIV, perda de peso inexplicada, dificuldade de micção. Então envolve uma série de situações aqui que nós iremos necessitar de um apoio multidisciplinar, né? Então febre, principalmente aqui, ó, a febre, rigidez vaginal, algumas patologias apresentam como a espondilite anquilosante, se tem história familiar de desordens inflamatórias, então rachadores na pele, psoríase. Então, assim, existem várias patologias sérias que nós temos, que a gente pode colocar muito bem aqui. Isso aqui já obrigatoriamente tem na ficha da anamnese, né? Mas a gente pode colocar aqui um parênteses aí, marcando com X, para você chegar ao final da ficha de avaliação com uma conclusão. A recomendação para o diagnóstico diferencial da dor, né? Então a gente tem aqui essa triagem, né, para diferenciar de idiopática, dor radicular e patologia séria, como eu havia mencionado anteriormente no slide anterior. O diagnóstico diferencial, né, que a gente pode realizar através de questionários, bandeiras, alguns exames complementares, a inclusão de testes neurológicos. A questão biopsicossocial é muito importante nas bandeiras, não só amarelas, nas bandeiras laranjas, né? E a rotina de exame de imagem não está indicada para dor lombar idiopática. Por quê? Aquela questão que a gente vai falar mais uma vez, né, dos possíveis efeitos nocivos que podem acontecer com o paciente olhar o exame de imagem e associar o comprometimento, a normalidade apresentada no exame de imagem à sua situação atual. Então pode gerar um efeito nocivo e ele ter um prognóstico ruim. Nós podemos também classificar a dor lombar pela duração dos sintomas. Então há uma divisão aí, 4 divisões em aguda, subaguda, crônica e recorrente. Então, se eu tenho uma dor que tem uma duração menor que 6 semanas, né, é classificado como dor aguda. Se eu tenho uma dor entre 6 semanas e 12 semanas, subaguda, e acima de 12 semanas, né, 3 meses, mais que 12 semanas, maior ou igual, né, a 12 semanas, que dá em torno de 3 meses, já é caracterizado como uma dor crônica. E além disso, temos a dor recorrente, né, que é igual ou superior a 2 episódios nos últimos 12 meses, cada episódio com duração maior que 1 dia, período de livre dor entre os episódios maior que 30 dias. Então ainda tem a classificação como recorrente também. Tentar identificar alguma questão biopsicossocial que pode levar à dor lombar, que nós sabemos que transtornos mentais podem estar associados com dor, né? E dor associada com transtornos mentais é uma via de mão dupla. Então é importante que a gente investigue para saber se nós iremos necessitar de algum apoio multiprofissional, multidisciplinar aí, com a ajuda de psicólogos e psiquiatras. Então, paciente com ansiedade, com depressão, há uma tendência a cronificar e agravar essa lesão, assim como outras regiões do corpo também.
Possíveis fatores de risco para incidência e recorrência de dor idiopática. Então a gente tem aqui algumas questões genéticas, o gênero feminino, a idade de 20 a 55 anos. A gente viu aí, mostrou nas aulas anteriores sobre a questão epidemiológica, o aumento aí de 35 anos a próximos 50 anos, 55 anos de idade também, então que corrobora com esse material produzido pelo colega nosso, o Vinícius, né? Muito bom material, por sinal, que a gente está demonstrando através desses quadros aqui. E nós temos aqui algumas questões relacionadas também a condicionamento físico, né? Tabagismo, sobrecarga, se realiza atividade física ou não, satisfação do trabalho, como que ela se encontra, qual a qualidade do sono, né? Relacionado aí a algumas vezes a questão central. Então cabe aí um questionário de sensibilização central em determinadas situações, principalmente se o paciente tem uma dor crônica, se ele sofre algum sofrimento emocional. Então tudo isso nós devemos investigar aí. Você também pode colocar um parêntese marcando com X para ver se o paciente vai se enquadrando nessas determinadas situações aqui, para no final montar um quebra-cabeça. Então nós temos aqui possíveis fatores prognósticos para dor lombar idiopática aguda. Então a gente tem maior nível de incapacidade, sintomas de dor ciática, idade avançada, saúde geral delimitada, debilitada, aumento do estresse psicológico ou psicossocial, algumas alterações cognitivas, problemas relacionados ao trabalho. Nós temos também compensação, né, devido à presença do lombar, o sedentarismo, que tem uma forte correlação, né, boa correlação com a dor lombar, o isolamento social, no qual o indivíduo tem, você vai identificar que o paciente tem algum transtorno mental, como depressão, que pode estar associado ao agravamento dessa dor lombar. A utilização dos questionários, elas são importantes, né? A gente já adota aí no ambulatório daqui da Universidade Federal do Amazonas e também em outros locais, né, são realizados o estágio como centro especializado em reabilitação, que eu peço sempre, já faz um bom tempo que eu peço para os pacientes, para os estagiários, né, eles anexarem a ficha de avaliação, os questionários. Então acrescentar esses questionários na ficha de avaliação para ter um maior entendimento da dor lombar, né? Como eu falei, a dor lombar, ela apresenta várias nomenclaturas, né, que nós vimos nas aulas anteriores, e além de várias nomenclaturas, ela pode ter várias causas, né? Não é somente uma patologia que tem uma identificação única. Então tem podem ter várias patologias que podem acontecer. Então aqui está relacionado com a prática de exercício, perguntas relacionadas a isso, o tempo de dor para você identificar se é subaguda, aguda, subaguda, crônica ou recorrente, a intensidade, né, dessa dor aqui na última semana, algumas questões sobre trabalho, sobre a qualidade do sono, nível de estresse e ansiedade, mais aqui relacionado a se sentindo deprimido, né, se tem um quadro de depressão, se ele catastrofiza, né, se ele tem um risco dessa dor tornar permanente, se ele tem um bom prognóstico quanto ao retorno dele ao trabalho. O aumento da dor é um sinal que deveria interromper o que está fazendo. Então, se aquele Fear Avoidance Belief, que é o questionário também que
medo e evitação, se ele se enquadra naquela questão. Então, se ele marcar aqui concordo plenamente, ou próximo aqui, a gente pode apresentar aquele questionário complementar também. São questionários específicos no caso de dor lombar, mas que nós podemos agregar aí com outros questionários como McGill, Avoidance Beliefs. Podemos acrescentar também os questionários de sensibilização central, tá? Então, atividades normais, inclusive trabalhar, se ele catastrofiza também quanto ao retorno dele, né? Ele tem uma visão, ele tem uma distorção cognitiva de adivinhação, na qual ele condena o retorno dele à prática de trabalho, né? Que sendo o trabalho como um fator incapacitante. O questionário Start Back, né? Relacionado aqui às 2 semanas. Minha dor nas costas está cometendo também na perna, para saber se é uma dor de origem radicular, se ele tem dor em mais outra parte do corpo, né? Dor no ombro, na nuca, se ele evita longas caminhadas, né? Se ele tem o costume de realizar exercícios ou não, está atrapalhando na atividade de vida diária dele, como se vestir, atividade física segura para ele, se ele está preocupado com a dor dele. Então vai dar uma visão de prognóstico para ele, né? Se ele sente dor nas costas terrível, nunca vai melhorar, ele tem uma visão pessimista, catastrófica. Se em geral ele não tem gostado das coisas como costumava ser, está assumindo aí um quadro mais depressivo, o quanto que essa dor lombar incomodou ele. Então são fatores aí que vai dar uma visão de prognóstico. Temos também aqui a recomendação para a dor lombar idiopática das diretrizes clínicas: episódios agudos e subagudos e episódios crônicos. Então tem uma subdivisão aqui, no qual no episódio agudo e crônico está relacionado aí como garantia de prognóstico favorável da lombar, aconselhamento para se manter ativo, prescrição de medicamentos analgésicos anti-inflamatórios, desencorajamento de repouso absoluto, não aconselhar programa de exercícios supervisionados. No caso crônico tem o desencorajamento, uso direto de termofototerapia, uso de prazo de medicação de terapia manual, exercício supervisionado, terapia, o TCC, terapia cognitivo comportamental com psicólogo, tratamento multidisciplinares. Então, assim, são questões que podem, em casos graves, né, e também em casos agudos, não só casos crônicos, como casos agudos e subagudos, ele pode necessitar de auxílio de outros profissionais da área de saúde, como psicólogo, psiquiatra e o médico especialista na área. Os sinais e sintomas sugestivos de curso anormal de episódio da lombar, aí já envolve uma série de coisas, né, relacionadas aí das queixas, né, que persistem ou agravam ao longo do tempo. Número de períodos de descanso diário, ele aumenta, uso de medicamento, se tem ou não retorno das atividades normais, se o paciente pede diagnóstico e tratamento por um médico especialista. Então tem essas questões aí de um sinal e sintoma sugestivo anormal de episódio da lombar. A gente tem que identificar também das possíveis bandeiras vermelhas, né? Um caso de uma fratura, de um tumor. O questionário voltado para incapacidade, no qual a gente vai identificar aqui através de 24 perguntas como que está o dia dele, né, o cotidiano dele a respeito de suas atividades. Então ele consegue desempenhar suas funções do dia a dia. Então tem perguntas aqui relacionadas se ele fica muito tempo em repouso, se ele tem uma posição que alivia a dor dele, se atrapalha no andar dele, nas funções dele.
as causas das minhas dores nas costas, não estou fazendo nenhum trabalho que sugere que faça em casa, não trabalho do dia a dia como varrer, limpar o quintal. Se a dor nas costas dele, se ele tem escada, ele atrapalha ele a subir a escada, se ele tem que usar o corrimão. Enfim, são várias perguntas aqui do dia a dia que vocês podem fazer atingir uma pontuação para identificar aí se tem ou não um quadro de incapacidade significativa, né? Desde problemas com apetite, sono, posição de repouso que adota, se ele evita trabalhos pesados. Algumas perguntas são repetitivas, mas a fim de ter um panorama geral sobre o assunto, até para o paciente não se contradizer na hora do preenchimento do questionário. E aí nós temos a respeito do tratamento. Então, uma visão geral. Então, esse artigo publicado na revista The Lancet, que trata aí sobre dor lombar não específica. Ele vai dar um panorama geral aí, foi publicado em 2017, sobre o que vem acontecendo. E outros artigos também serão abordados. Então aqui, primeiramente, os alertas das bandeiras vermelhas, né, que podem acontecer. Então aqui a gente tem câncer, infecção vertebral, né, uma infecção piogênica, caldequina, compressão devido à fratura, espondiloartrites, uma dor radicular, uma estenose, né, do canal espinal. Então, essas patologias aí que nós devemos tem algumas características de alerta que devemos ter e às vezes direcionar para outros profissionais aí da área da saúde, né? Então, se identificar qualquer uma delas, já encaminha aí para o médico especialista no assunto. E aí que eu venho batendo, né, nessa tecla sobre os exames complementares que nós temos aqui de exame de ressonância magnética, exame de raio-x, né, radiografia. Porém, né, esses exames são a fim de identificar problemas graves, né, problemas de bandeiras vermelhas. Então nós temos que ter atenção aqui a não fazer com que qualquer tipo de dor que o paciente tenha dor lombar seja utilizado qualquer tipo de exame que pode influenciar aqui e trazer o efeito nocebo, né? O paciente olha o exame dele, ou o médico ou o profissional fisioterapeuta, ele avalia, né? Também olha o exame de imagem e verifica aí algumas anormalidades, mostra para o paciente gera um efeito nocebo aí, achando que a dor dele está sempre relacionada a dor e funcionalidade. E o exame de imagem ele não retrata dor e funcionalidade. Então é importante destacar isso para não gerar o efeito nocebo, né? Então, mas ele é importante também como recurso complementar para a exclusão de bandeiras vermelhas. Então, como a gente falou anteriormente, né, no quadro, ele nos ajuda a identificar algumas patologias sérias. Aqui nós temos o efeito e a qualidade da evidência em diferentes situações. A gente vai destacar aqui para o exercício quando comparado ao tratamento placebo, né? Então, o exercício aqui ele apresenta boa qualidade de evidência no tratamento da dor lombar não específica. Tem o uso de alguns medicamentos aqui que são informados também, mas a gente vai identificar no próximo quadro. Aqui algumas terapias farmacológicas associadas, que nós temos aqui alguns medicamentos que podem ser utilizados na prática diária, que apresentam antidepressivos aqui, mostrando aqui que transtornos mentais têm boa correlação aí com incapacidade, né? Então, esses antidepressivos eles têm boa qualidade de evidência por conta disso. Então, é melhor qualidade de evidência do que todos os outros remédios aqui, paracetamol, uso de
anti-inflamatórios não esteroidais, relaxantes musculares, opioides. Então o que tem maior aqui é o destaque aqui para antidepressivos. Aqui mostramos diferentes terapias comparado com placebo, e observamos aqui maior aqui o exercício, né? Acabei não selecionando aqui no slide. Então, o exercícios com não tratamento e efeito placebo, né? O exercício com tratamento conservador. Então, obteve o melhor resultado aqui no tratamento de dor lombar não específico, tá? Um destaque aqui. Então, professor, aplico TENS, ultrassom, né? Então, olha aqui, ó, baixo e moderado, né? Então, a eletrotermofototerapia, recentemente saiu um artigo de fotobiomodulação em dor lombar, também não mostrando efeitos significativos. Então, a qualidade de evidência aí para tratamento de dor lombar, acupuntura moderada, tá? Então, existem alguns tratamentos até multidisciplinares também, comparado com cuidados usuais, moderados. Então, assim, tomar cuidado assim, professor, vou fazer massagem, massoterapia. Então, aqui, ó, sabendo aqui que está com qualidade muito baixa, né? Terapia manual, inclusive, a gente vai falar sobre um assunto, sobre um artigo envolvendo terapia manual e placebo. Então, aqui já direcionou aqui, né? Com certeza esse artigo aqui foi publicado em 2017, comparando aí também a terapia manual com placebo, né? Com intervenções efetivas. Então, mostrou que baixa evidência, tá? Baixa qualidade de evidência. Que atualmente gerou um novo artigo aqui sobre esse assunto, terapia manual, né, manipulação e dor lombar, que é esse aqui, né? Então, esse artigo aqui falando sobre os efeitos do tratamento de terapia manual quando comparado com placebo, que foi uma revisão sistemática. Então, um artigo aqui que teve uma boa quantidade de artigos pesquisados, né? Critério de elegibilidade, utilizou aqui e acabou selecionando aqui 19 artigos de acordo com as características do estudo. Tem as figuras duplicadas, enfim, desses 796, 19 artigos foram selecionados aí para ter uma visão mais geral sobre eles, uma visão mais específica, melhor dizendo. Aqui mostrando aqui a favor do placebo e a favor da terapia manual. Então, mostrando aqui que não teve, a maioria dos artigos até tocam aqui a linha mental zero, mostrando aqui, identificando aqui até alguns artigos de boa qualidade aqui, quase atingiu todos os critérios aqui de risk of bias, Robin, mas no final mostrando que a terapia manual e o placebo apresentou resultados similares, assim como nesse gráfico que nós temos aqui também, tá? O diamante tocando aqui Nesse artigo nós temos falando sobre a TENS, né? E diferentes dores agudas e crônicas, que eu vou mostrar aqui, embora tenha qualidade moderada. Então, para fim de vocês entenderem também, já é um artigo mais específico, né? Dor lombar crônica, os parâmetros utilizados aqui de 60 minutos, corrente interferencial também foi utilizada. Então, alguns parâmetros que foram aplicados aqui que a gente pode ver quanto a algumas variáveis, como redução, principalmente redução da dor, né, que é o alvo aqui não só da redução da dor, mas também sobre a incapacidade aí.
Então mostramos aí alguns artigos, aí, alguns parâmetros que foram utilizados aqui: tempo, frequência, e um destaque aqui para esse artigo aqui, no qual a gente tem aqui a idade, né? Tem o comprimento de onda, a frequência. Então, na dúvida de utilizar eletrotermofototerapia, no caso a eletroanalgesia na dor lombar crônica, pode utilizar, sabendo que tem nível moderado, né? O ideal é o exercício. E mostrando aqui nós temos aqui a duração do pulso e a frequência. Espero que não apresentou especificando o tamanho do eletrodo. E aqui são outras patologias aí, como desconforto na região cervical, túnel do carpo, osteoartrite. Então são artigos que não são somente dor lombar, envolveu várias dores aqui, mas um destaque aqui para esse artigo. Aqui esse artigo do Fuentes, né, sobre uso de corrente interferencial, qual que ele fez levantamento de mais de 2.000 artigos, 2.231 artigos nas principais bases de dados. No final, aí, de acordo com os critérios de elegibilidade, ele conseguiu aí incluir 14 artigos, né? Também foi um estudo bem global de várias patologias, só que 5 com pacientes com dor lombar. E desses 5 aqui, a gente selecionou alguns aqui, tanto dor aguda quanto crônica, né? Diferentes pacientes com frequências específicas, duração do tratamento, né? Número de sessões. Mostrou também bons resultados também, em alguns casos aí tendo um efeito positivo na aplicação da técnica na questão da eletroanalgesia. Aqui é mais um também, mostrando não só a dor aguda, mas também a dor crônica, né, desses artigos, o número de pacientes, a frequência utilizada, o tempo de duração, quantas sessões, né, o período que foi avaliado. Aqui nós temos aí a frequência portadora de 4.000 Hz, quantos tratamentos foram realizados também. A gente observa também que não fica só nos artigos, quando realizamos na prática das atividades de estágio, verificamos também que há uma melhora significativa na dor após as eletroanalgesias, seja a eletroanalgesia TENS ou a própria corrente interferencial, que é o foco aqui, né? Então, aqui mostrando o sweep, né, o slope, quanto foi utilizado, características mais específicas da eletroanalgesia de corrente interferencial. Então, na prática clínica, também apresenta resultados, não somente aqui nos artigos, porém relacionados à qualidade da evidência, como foi mostrado no quadro anterior, um artigo publicado na revista The Lancet. Houve aí uma qualidade moderada quando se fala de eletroanalgesia, aí um destaque aí para TENS. Ultrassom, posso utilizar ultrassom? Então eu vi ali que a qualidade também da evidência também não é alta, né? Eu não lembro agora do slide, a gente pode retornar aqui agora. A qualidade aqui do ultrassom, né? Do ultrassom versus placebo, baixo, né? Então, se eu olhar esse quadro aqui, você vai saber que você não deve aplicar, né? Não, tenta usar pelo menos de moderado para cima. TENS é moderado, então entre TENS e ultrassom eu vou usar a TENS, né? Não vou usar ultrassom. Mas aí eu quero usar ultrassom, vale a pena usar ultrassom para dor lombar? Então nós temos aqui, esse artigo aqui também publicado 2.778 artigos. No final foi reduzido aí por diversos critérios, duplicado, legibilidade, e reduziu para 8 estudos. Desses 8 estudos aqui, vocês verificam aqui que
a favor do ultrassom, a favor do placebo, que toca o eixo, né? O zero aqui. Então, incluindo aqui, a gente verifica também que os riscos de viés também dos artigos também não são muito bons. Ele só conseguiu selecionar 3 artigos aqui, tocando aqui, o diamante tocando aqui no zero, demonstrando que não tem muita diferença entre fazer ultrassom e fazer o placebo. Então, na prática clínica, a sugestão que eu dou é que não utilize nesse primeiro momento, né? A ciência muda o tempo todo, pode ser que mais para frente, com artigos mais robustos, uma metodologia melhor, uma quantidade maior de pessoas, isso mude, né? Mas no presente momento eu não utilizaria, né? Tendo em vista que tem baixa qualidade de evidência. Fotobiomodulação. Então, a gente sabe que o laser, o LED, serve para uma série de coisas, série de patologias, né? Mas vamos ver esse artigo aqui, né? Artigo publicado também recente, 2020. Devo utilizar, embora eu seja, né, tenha boa afinidade com a fotobiomodulação, a minha área de atuação desde a graduação, mas não utilizaria, né? Já antecipando para vocês por conta dessa questão que nós vamos apresentar agora. Então, foi selecionado próximo a 2.000 artigos nas principais bases de dados, né? Excluiu as duplicatas, as inelegíveis, e aí no critério de elegibilidade ele entrou 40, né? Entraram 40 artigos, no final aí houve uma triagem aí, incluindo de 12 a 10 artigos. Então, o que verificou aqui? Então, pode-se observar aqui que a fotobiomodulação, placebo, né? Todos eles aqui, em diferentes situações aqui voltado à incapacidade, redução da dor, todos eles aqui tocam aqui no zero, no diamante, mostrando aí que não tem evidência aí para redução da dor na região lombar e também quanto à capacidade, né, incapacidade, não tem alteração comparado com placebo. Então não utilize, né? Utilize para outras patologias, né? A gente viu que para dor cervical teve um artigo publicado na revista The Lancet há um tempo, né? Uma revisão sistemática meta-análise também para dor cervical, mas aqui para dor lombar não funciona. A gente sabe que tem a questão da interação da luz com o tecido biológico, né? Que é uma área que tem mais tecidos, né? Essa luz ela pode ter dissipado de uma tal forma e não ter provocado o efeito desejado. Então, aplico ou não a fotobiomodulação. Então, eu não recomendo, tendo em vista aqui esse artigo. E exercício terapêutico. Nós vimos que os exercícios terapêuticos são os melhores recursos no tratamento de pacientes com dor lombar. Aqui alguns exemplos aqui de exercícios de abdução, exercícios de ponte. Outros exercícios podem ser realizados também. Na verdade, tem alguns guidelines que falam que qualquer tipo de exercício, né, ele é melhor do que algumas técnicas, né? Então nós temos aí uma ponte com o joelho estendido, nós temos uma ponte lateral, né? Realizou estudos eletromiográficos aqui mostrando boa atividade muscular nessas regiões aí no qual foram verificados aí, né? Exercícios de prancha, em prono. Alguns exercícios podem ser utilizados assim, né? Aqui, ó, um exercício aqui simulando um avanço, né? Mas na posição estática. E é isso, nós temos aí exercícios variados, né? Mas aí a gente viu qualquer tipo de exercícios, ou boa parte dos exercícios, né? A gente pode falar qualquer, generalizar, mas boa parte dos exercícios aliviam a dor lombar. Então o que é melhor para o paciente fazer com dor lombar é fazer exercício, né? Aqui eu mostrei alguns exemplos aqui da cinesioterapia, mas existem inúmeras técnicas aí, inúmeras modalidades terapêuticas relacionadas à cinesioterapia que podem ser empregadas na dor lombar. Então é isso, a gente se vê
próxima oportunidade.